Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Athena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, onde a gente fala de temas principalmente da área de tecnologia e segurança da informação. Então, mais uma vez, peço desculpas aí, eu sei que a gente ficou um pouquinho sumido esse tempo, mas estamos de volta trazendo um tema muito importante, um tema que vai trazer muito impacto aí para o pessoal que trabalha na área de tecnologia, de segurança da informação, que gera muita dúvida, tanto técnica quanto realmente o quanto isso é importante, que é o tema Pentest, que é o famoso teste de penetração. A gente quer falar sobre esse tema, a gente obviamente vai abordar o conceito sobre o Pentest, explicando mais ou menos como é que funciona, mas não só isso, acho que é o diferencial que a gente tenta trazer aqui dentro do podcast, é trazer de uma forma mais prática, para o dia a dia, para realmente vocês conseguirem pegar esse conhecimento e aplicarem no dia a dia de vocês. Então, para isso, a gente vai abordar esse tema com o foco de Pentest na prática, como proteger aquilo que realmente importa dentro da sua empresa. Então, esse é o tema de hoje, um tema interessantíssimo, tenho certeza que vocês vão gostar. Para conseguir abordar isso de forma bem profunda, eu trouxe dois especialistas aí da área, dois caras que são referência no mercado de segurança da informação, que vão poder trazer muito conhecimento e muitos exemplos práticos aí de como usar o Pentest da melhor forma possível dentro da sua organização, dentro do seu negócio. Então, para isso, eu trouxe aqui o Jadielson. Jadielson é um conhecido antigo nosso aí, já participou do nosso podcast aí no passado. Ele é um especialista aí na parte de cibersegurança e também, hoje trabalha em umas empresas maiores do mundo aí na área de segurança da informação, uma empresa chinesa chamada Sengfor. Ele vai estar aqui abordando aí esse tema aí junto com a gente. E além dele, eu trouxe o Gustavo. Gustavo, ele é coordenador de infraestrutura da Casnar, também especialista aí na parte de cibersegurança, e ele realmente vive o dia a dia de um especialista aí de segurança da informação, de um cara que é responsável também pela área de infraestrutura, então sabe o desafio que é fazer uma boa gestão na parte de segurança da informação, e fazer toda a análise técnica do ambiente, garantir que o ambiente esteja seguro. Então, trouxemos o Gustavo aí justamente para dar esse feedback prático aí do dia a dia, um cara que já fez diversas vezes análise de vulnerabilidade, pentest dentro da empresa dele, tanto na Casnar como em outras organizações, então tem bastante experiência aí no assunto para poder passar aqui para a gente, tá? Então, eu vou passar a bola aí para os meus convidados, vou começar com o Gustavo, que é novo aí, Jadiel, espera um pouquinho. Gustavo, se você pudesse se apresentar aí para o nosso público que te conhece, para te conhecer um pouquinho melhor. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Gustavo, sou coordenador de TI da Casnar Leonardos, uma empresa de propriedade intelectual, então realmente nós temos que ter muito cuidado com os dados dos clientes. Já atuo na área de informática já há uns 20 anos e, conforme você falou, já rodei muito pelas empresas aí afora. Então, realmente, cada empresa tem o seu nicho ali de segurança, seus calos e suas dores, então é muito importante realmente esse tema, porque ainda mais hoje em dia, que segurança deveria ser o pilar número 1 de toda empresa. Obrigado, Gustavo. Sem dúvida, conto com a sua contribuição aí para falar um pouquinho dessa sua experiência. E estamos com o Jadielson, vou passar a palavra para ele agora. Jadielson, se puder, o pessoal que já ainda não te conhece, dá um resumo aí a se apresentar para o nosso público. Maravilha. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como todo mundo, o Thiago já comentou, etc. Meu nome é Jadielson Nascimento, eu trabalho na Sengfor hoje, sou responsável pela parte comercial aqui na Sengfor. Trabalho com segurança da informação desde os 18 anos, então estamos completando 18 anos de história na área de cibersegurança. Desde os primórdios, desde a época de estagiário até hoje, sempre trabalhei na área de cibersegurança. Então, consigo, vindo da área técnica, agregar alguma coisa do conhecimento, da experiência para esse bate-papo. E falando um pouquinho das tendências de mercado também, comentando um pouco a respeito daquilo que o mercado tem praticado, acredito que a gente possa agregar um pouco mais aí nesse bate-papo. Maravilha.
Obrigado aos dois aí, né, por terem topado participar aqui desse podcast com a gente, tá? Uma honra estar recebendo vocês aqui. Tenho certeza que o público vai gostar bastante também, tá? E como eu comecei, né, com o Gustavo se apresentando, a primeira pergunta eu vou jogar para o Jadielson. Jadielson, até puxando um pouco do tema que você falou, né? Você que tem uma experiência grande de mercado, né? Você trabalha hoje na Sengfor, mas eu sei o seu passado, que já passou, né, em grandes fabricantes aí em níveis mundiais aí de cibersegurança, né? Não alguns que você já teve essa experiência. Né, prestou serviço, né, para diversas empresas, então consegue, né, conhecer os ambientes de diversos segmentos diferentes. Eu queria que você me passasse um pouquinho do cenário de cibersegurança, por que esses temas são relevantes, tá? Depois eu vou entrar no tema específico do Pentest, mas até puxando um pouco, até que o Gustavo mesmo comentou, né, Gustavo, que esse tema hoje é muito importante. Como é que está o cenário de cibersegurança hoje, principalmente pegando, né, as novas mudanças, aí, as tendências da área de tecnologia no mercado, agora, né, com o tema que todo mundo, né, aborda, que a gente sabe que é essencial abordar, que é a inteligência artificial. Então, como é que está esse cenário de segurança da informação? Qual que é a importância de ter essas medidas, esses recursos de cibersegurança, e se preocupar com isso dentro das organizações? Bom, do ponto de vista geral do mercado, o que a gente percebe é que cada vez mais as estruturas das companhias estão sendo sustentadas a partir da tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala não só no controle, não só no meio como você se comunica com o seu público, com os seus clientes, mas também no meio com que você entrega os seus serviços e produtos, né? Então, a gente tem em diversas áreas o ponto de vista do dado a respeito da produção daquilo que se vende, ou da expertise dos profissionais, ou a lista de clientes. Então, o que a gente percebe é que dentro das companhias do mercado hoje, a grande maioria, eu poderia dizer, acho que 95%, 98% do mercado tem alguma coisa virtualizada, algum dado importante virtualizado. E toda vez que a gente fala de um dado sensível e importante para cada empresa, é lógico que você precisa aplicar alguma proteção. Afinal de contas, além da questão de você se precaver, ter a sua empresa protegida e até mesmo os seus dados perante o mercado, tem uma questão de confiabilidade do mercado, da visão que o mercado tem a respeito da sua marca. E, além disso, hoje a gente tem uma série de normativas globais e locais, né, que exigem das companhias que elas prestem um serviço que tenha no seu valor agregado alguma coisa de cibersegurança protegendo os seus clientes, os dados dos seus clientes nesse processo. Então, acredito que, do ponto de vista mercadológico, não haja hoje empresas que sejam imunes, né, à questão de ter os seus dados em ambientes digitais que necessitam ser controlados, vigiados, né, e protegidos. Então, acredito que isso é importante e o mais comum no mercado hoje. Hoje, né, acho que todo mundo do mercado aí, né, da área corporativa no geral, que vive no planeta Terra, né, acho que tem noção que a questão de segurança, de tecnologia, está sendo cada vez mais importante e essencial para qualquer tipo de negócio, né? Então, né, teve algumas mudanças recentes, inclusive a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que trouxe um impacto gigantesco nesse sentido, né? O pessoal realmente começou a regulamentar agora a importância de manter os dados privados protegidos e seguros, mas isso, né, vai no sentido geral com a questão do uso da tecnologia, aplicativos, né, e-commerce, né? Hoje tem muita empresa baseada a sua estratégia em cima de desenvolvimento de uma nova tecnologia, de um novo aplicativo, de um novo serviço tecnológico que oferece ao mercado. Então, é algo estatístico muito claro, né? Mas a gente quer saber também numa perspectiva prática de determinados segmentos. Aí, Gustavo, eu queria que você me falasse como que é isso na Casnar, né? A gente falou estatístico, beleza, estatístico, mas para minha empresa não se aplica. O cara que está ouvindo pode pensar dessa forma, né? Pegando um exemplo prático da Casnar, como é que eles veem a segurança, como é que isso está impactando, como é que você tem trabalhado isso junto com a organização? Só complementando a sua frase, todo mundo está ciente de uma segurança, sim, mas isso tem que ser top-down, né? A diretoria, né, tem que entender o quanto é importante uma segurança. Não adianta nós aqui de baixo, né, nós técnicos falarmos, é importante investir nisso, é importante estar aplicando isso, se protegendo disso, porque as empresas hoje em dia ficam muito
reativas, né? E, na verdade, quando se trata de segurança, você tem que estar sempre proativamente. Mas na Casnar, começamos em 2020, as questões dos testes, né? Começamos ali com pen test, fizemos uma análise de vulnerabilidade também, porque realmente a diretoria ela é muito... ela tem essa sinergia conosco, né? Então, faz parte realmente ali da Casnar Leonardos mitigar então, quanto mais os riscos, né? Como é que chegou nesse ponto, Gustavo? É isso que acho que é a minha principal dúvida, né? Porque a gente sabe o quão difícil é, né, para mudar essa cultura dentro das empresas. Exatamente o que você falou, né? A alta começou? Direção. Como é que eles começaram a sentir? Apertou o calo? Foi algum cliente cobrando? Como é que foi? Cliente cobrando sempre houve, né? Porque cada vez mais os clientes estão cobrando aqueles questionários de segurança, saber se você é protegido ou não é. Mas começou com uma ISO 9001, que não tem nada a ver com tecnologia que eu digo segurança. Mas da 9001, opa, não existe mais de segurança? 27001, vamos fazer também? Vamos tirar uma certificação de 27001? Então ali começou, o que a gente precisa? Um básico. Vocês já fizeram teste de vulnerabilidade? Já fizeram um pen test? Então, startou nisso. Tirando uma 9001, puxou o gancho para 27001 e, para começar, início de tudo, vamos lá fazer os testes, saber se realmente a gente está maduro ou não. Legal. Então, foi meio que uma iniciativa voltada para a área de governança, né? Onde a ISO 9000 foca na questão de qualidade, né? Da operação de vocês num todo, não só com foco específico em segurança, mas dentro de tudo que a ISO 9000 aplica em termos de qualidade, tem um ponto mais simples, né, mais básico ali correlacionado à parte de segurança. E aí, mas assim, né, até a questão de aplicar a ISO 9000 já foi uma ação de maturidade da empresa em termos de governança, né, de governança, compliance. Então isso refletiu para todos os departamentos e aí o pessoal entendeu que segurança também era um ponto importante. Foi mais ou menos isso? Gustavo? Mais do que importante, primordial. Ali eles entenderam... Foi pontuado isso. Pois é. E lá atrás também, eu não lembro agora a empresa, mas teve uma empresa nesse tempo também que tinha sido virado refém, né, do ransomware. Então, isso também ativou um alerta não só na nossa empresa, quanto em todas as empresas, né? Então, começou ali, né, toda essa dedicação a mais, né, com os dados, né? Maravilha, interessante. Então, isso mostra, Gustavo, é um ponto que eu acho que é importante até para passar para o pessoal aqui, que fica muito essa briga, né? Tem muita gente que justifica não investir em segurança por a empresa, às vezes, ser muito pequena, né? Na minha área não acontece, etc. A gente sabe que isso vem diminuindo cada vez mais, né? E ao mesmo tempo, assim, beleza, né? A sua empresa, às vezes, não... uma empresa mais jovem, né, com faturamento menor, não tem tanto não consegue investir tanto, né? Mas você tem uma projeção de crescimento, né? Você tem uma expectativa de sustentabilidade do negócio, né? E a gente sabe o quanto arriscado é você ignorar o aspecto de segurança da informação, né? O risco que isso gera, né? E também entra um ponto, você quer que a sua empresa fique pequena para o resto da vida, né? Então, em algum momento, você vai ter que, né, começar a evoluir o nível de maturidade, e aí é legal, Gustavo, você ter colocado esse exemplo da Casnar, que não é só na parte de segurança que eu estou falando, né? Eu estou falando, assim, uma questão de maturidade no geral, em termos de governança, de ter processos mapeados, de ter um nível de compliance, né? De ter pessoas dentro da empresa responsáveis exclusivamente para garantir que os processos estejam adequados, para seguir as principais normas, as principais diretrizes do mercado. Hoje, com a questão de LGPD, com privacidade de dados, mas não só isso, né? Uma questão de garantir a eficiência para o seu cliente, uma qualidade para o seu cliente. Isso vem uma evolução de maturidade, de compliance, que se você quer que a empresa cresça, você não tem como fugir, né? E quando a gente está falando de briga de cachorro grande, que é o sonho de todo empreendedor, eu imagino, eu como empreendedor posso falar também, né? Você quer que a sua empresa cresça no nível de você conseguir brigar com os grandes, né? Com dentro do seu segmento, né? Você tem os seus concorrentes ali, tem alguns concorrentes, naturalmente, vão ser maior que você.
e você quer brigar com eles, você quer chegar no mesmo patamar que eles. E não existe caminho fácil, né? Não existe atalho nesse sentido. Você tem que evoluir a maturidade do negócio. Nisso, evolui a questão de governança, evolui a questão de compliance. E quando você fala de governança e compliance sem segurança da informação, não faz sentido nenhum, justamente pela justificativa que o Jadielson colocou na primeira resposta dele, que é a questão de todos os mercados hoje, todos os segmentos, todas as empresas hoje, basicamente, a operação roda em cima de tecnologia, digitalizado, com sistemas de ERP, CRM, sistemas, né, de entrega, de atendimento ao cliente, aplicativos. Então, não tem como você desvincular uma coisa da outra, né? Então, se você quer que seu negócio seja promissor, que ele atinge patamares maiores, precisa seguir esse caminho. Eu acho que a Casnar é um exemplo muito claro disso, né, Gustavo? A matemática é muito simples. O quanto você vai gastar num resgate, quanto você vai gastar protegendo. Então, só você sabendo que você vai ter esses investimentos iniciais, vai conseguir não chegar nesse topo aqui, que às vezes é um absurdo de caro, ou, lógico que todo mundo fala, né? Nunca pague o resgate, mas cada empresa sabe o que é importante para você. Mas a matemática é muito simples. Investe hoje para colher no futuro, né? A verdade é não colher, né? A verdade, se a gente não colher problemas, é melhor, né? Uhum. Legal. Então, aí dentro disso, né? Agora que a gente contextualizou bem esse cenário de cibersegurança aqui no Brasil, eu queria entrar no tema específico do nosso bate-papo, que é o pentest, né? Então, assim, quando a gente fala de cibersegurança, tem 1000 coisas que são importantes serem feitas, né? E o pentest é uma dessas ações, né? Mas ela tem um diferencial, né? A gente que é da área, a gente sabe o quão relevante ela é, o quão impactante e importante ela é. E aí, para entender qual é a importância disso, Jadielson, eu queria que primeiro você explicasse de uma forma mais conceitual o que é um pentest, né? Para um cara que ainda né, leigo do assunto ali e tal, ainda tem um pouco de dúvida, meio que um resumo básico aí do que é essa ação de pentest. Legal. Basicamente, pessoal, o nome em si já é, de certa forma, sugestivo, né? Então, o pentest, na verdade, é uma conjunção de penetration test ou teste de penetração, especificamente voltado para a área de cibersegurança, onde basicamente você contrata uma empresa para fazer esse trabalho e validar exatamente se você está vulnerável ou não, se existe uma probabilidade de haver uma invasão. Para a gente ser um pouco mais lúdico, assim, vamos imaginar, sei lá, a empresa como uma casa, né? Então, basicamente, é como se você contratasse algum especialista em segurança para que ele analisasse a sua casa e, em alguns casos, inclusive, como se fosse um ladrão do bem, vamos dizer assim, né? Então, que ele vai tentar, de algumas maneiras, chegar até a invasão da sua casa. A partir daí, ele vai descobrir como chegar. E descobrindo como chegar, aí ele vai te dar o caminho. Fala assim, ó, eu consegui por aqui, por aqui, por aqui. Então, nesse caso, você deveria se proteger dessas formas. O que isso ajuda? Isso ajuda na tomada de decisão, isso ajuda na definição do que seria os melhores meios para se precaver de ações como essas, e também na ajuda de avaliação de por onde começar. Porque a gente sabe, qualquer um tem sua casa, eu morei em casa de bairro muito tempo, então imagine, diferente de uma casa de condomínio, a primeira barreira é o seu portão, então você tem que fechar o seu portão. Então vamos dizer que por algum motivo o cadeado que você usa lá não é um cadeado adequado, qualquer um consegue quebrar aquele cadeado, então você está exposto. Após o portão, você vai ter a porta da sua casa, vai ter uma janela, vai ter um muro, enfim. Se a gente traz essa realidade para dentro de uma empresa e pensando no ambiente tecnológico, funciona da mesma forma. Você vai ter o primeiro contato, seria o portão da sua casa, por exemplo, seria o primeiro contato de alguém externo com a sua empresa. Muitas das vezes é o seu site, muitas das vezes é uma aplicação que você utiliza para comercializar o seu serviço ou o seu produto. Logo em seguida, tenha os dados que são tratados por essa aplicação. Então, a partir do momento que eu chego até essa aplicação e consigo bypassá-la, eu vou chegar na parte dos dados, que seria a parte mais crítica do negócio, quando a gente fala do ponto de vista de dados que estão dentro de uma aplicação ou dentro de um site.
E comparando com a sua casa, o cara acabou de bypassar o seu portão. O próximo passo é entrar dentro da sua casa, onde está o seu bem mais precioso, a sua família, etc. Então, um pentest nada mais é que você esperar que alguém da sua confiança avalie a segurança do seu ambiente antes que alguém que não é da sua confiança o faça e acabe chegando até os seus dados mais críticos ou informações sigilosas dentro da sua empresa. Isso pode impactar de diversas formas. Pode impactar do ponto de vista de marketing do seu negócio, isso pode impactar do ponto de vista de sanções legais a partir de denúncias dos seus clientes, isso pode impactar do ponto de vista financeiro, até mesmo devido a questões de multas e algo do tipo, e até mesmo a indisponibilidade. Então, quando a gente pensa em pentest, a gente está pensando sempre em se precaver, não ser surpreendido por alguém malicioso querendo chegar até a sua parte mais crítica, o coração do seu negócio. Aproveitando aí o teu gancho, por favor, Gustavo, que foi uma dúvida minha lá atrás, né? A gente falou de pentest e falou aí de mitigar, né, diminuir as vulnerabilidades. Existe uma análise de vulnerabilidade. Então, só para o pessoal aí leigo aí que ainda não sabe, qual é a diferença do pentest para análise de vulnerabilidade? Maravilha, ótima pergunta. Basicamente, pessoal, vamos pensar no seguinte. Voltando para a metáfora da casa lá, muitas das vezes você tem aquilo que nós chamamos de... Ô, Jadiel, só te dando uma ajuda aí, você pode entrar em detalhes mais técnicos, tá? Como eu falei aqui, por mais que é importante a gente passar de forma conceitual para o pessoal que é novo aí, mas nosso público é um público fiel aí, que já tem um nívelzinho, know-how de conhecimento um pouquinho mais alto. Pessoal que não estiver acompanhando, depois, pessoal, põe perguntas aí no chat, manda aqui para a gente responde, ou joga no chat GPT, Maravilha. Mas pode aprofundar um pouco, tá? Não precisa ter tanto receio, porque até para o pessoal, nosso público mesmo, que às vezes já conhece o assunto, tirar as dúvidas mais profundas mesmo do tema, tá? Não, maravilha, fechado. Pensando do ponto de vista entre análise de vulnerabilidade e pentest, imagine o seguinte, vulnerabilidades conhecidas são vulnerabilidades já catalogadas, tá? Então, quando eu falo de uma análise de vulnerabilidade, na grande maioria dos casos, eu estou sempre buscando por vulnerabilidades conhecidas que estão presentes no meu ambiente. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos que na versão X do Apache há uma vulnerabilidade explorável de risco alto, onde o atacante, a partir dessa vulnerabilidade, pode escalar privilégios dentro do seu servidor Linux. Exemplo, tá? Então, o que a gente está buscando numa análise de vulnerabilidade? Fechar aquilo que é conhecido. E isso é muito mais sistêmico. Por que isso é muito mais sistêmico e automatizado? Por causa do volume. Então, quando a gente fala de uma análise de vulnerabilidade dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, isso toma proporções inimagináveis. Às vezes, uma máquina pode ter 200, centenas de vulnerabilidades. Apenas uma. Imagine você analisar diversas máquinas, diversos servidores. E eu estou falando apenas de um vetor de ataque, que são máquinas e servidores. Além disso, você pode ter vulnerabilidades em IoTs, OTs, câmeras, impressoras, enfim. Existem diversas vulnerabilidades que são exploráveis em diversos dispositivos. A gente chama isso conceitualmente de superfície de ataque, ou seja, são os vetores com os quais os atacantes podem se aproveitar para que haja uma invasão. Então, esse trabalho de análise de vulnerabilidade é um trabalho importante, mas ele é normalmente automatizado e através de ferramentas. Quando a gente fala de pentest, nós estamos pensando além daquilo que é vulnerabilidade conhecida. Muitas das vezes, o pentester ele vai trabalhar no sentido de buscar uma vulnerabilidade que não é catalogada muitas vezes. Às vezes, não há uma vulnerabilidade, mas ele consegue explorar conceitualmente determinada função. Exemplo, muitas das vezes, um dos trabalhos do pentester é identificar um possível vetor de ataque. E às vezes esse vetor de ataque não é uma vulnerabilidade. Exemplo, você tem uma porta publicada de um servidor web. Você tem que publicá-lo. Se você não abrir essa porta, ninguém acessa esse servidor, certo? Então, existe uma vulnerabilidade aqui? De certa forma, não, porque você precisa publicá-lo. Mas o atacante tem o trabalho de que, entendendo como os protocolos
funcionam, como essa comunicação funciona, ele consegue, a partir dessa abertura, chegar a outras fases dentro do seu ambiente. Às vezes uma fase mais à frente no seu servidor de aplicação, depois uma fase mais à frente no servidor middleware, que faz a intermediação entre uma aplicação front-end e uma outra aplicação back-end, ou até mesmo chegar até um banco de dados. Então, você consegue escalar esses vetores de ataque a partir, às vezes, de uma porta que não é uma vulnerabilidade, é algo aberto. Então, quando a gente fala de diferenciar entre análise de vulnerabilidade e pentest, o pentest realmente é algo mais fino, entende? Você já fez aquilo que é o volumoso. Então, esse cara que é o pentester, que é a pessoa que vai fazer esse trabalho, ele vai buscar meios de chegar até o seu objetivo, muitas das vezes que fogem a uma vulnerabilidade. Como muitas vezes pode ser até mesmo uma engenharia social. Então, o ponto vulnerável deixa de ser apenas um vetor tecnológico e passa a ser um vetor humano, né? Então, tudo isso é importante no dia a dia. E separar isso muito bem, porque às vezes eu tenho impressão de algumas pessoas, de algumas empresas, que confundem essa análise de vulnerabilidade com pentest, e muitas das vezes opta por um ou outro, quando na verdade você tem que ter, de certa forma, um balanço entre os dois, né? Você precisa de uma análise de vulnerabilidade, de certa forma, contínua. Um não elimina o outro, né? Os dois são importantes, cada uma na sua perspectiva, né? Exato. Por quê? Porque a análise de vulnerabilidade está o tempo todo procurando algo vulnerável. E muitas das vezes surge uma vulnerabilidade, um CVE novo, assim, no mesmo dia. E às vezes não há nem mesmo um patch de correção do fabricante para aquela vulnerabilidade. E ela já foi explorada, ela já foi catalogada, e enquanto o fabricante está desenvolvendo algo para fechar aquele problema, é uma oportunidade de um atacante fazer o uso dessa vulnerabilidade nova detectada. E a análise de vulnerabilidade contínua consulta continuamente bases de CVS, que são as bases de vulnerabilidades catalogadas, tá? Então, surgiu uma nova, o analista de vulnerabilidade, a análise de vulnerabilidade já está com isso nas mãos. E ela já sai procurando. E já te avisa, você tem tantas máquinas com essa vulnerabilidade nova. Tem patch de correção? Não, ainda não tem. Então, eu preciso fazer de alguma forma, tomar ações para que de alguma forma eu possa proteger, cercar esse ambiente, para que essa vulnerabilidade não seja explorada até que o fabricante possa gerar uma correção. Não sei se eu fui bem claro aí, pessoal. Não sei se deu para entender bem. Eu acho que foi super claro, Jadielson. Até para complementar aí a pergunta do Gustavo, eu, né, como prestador de serviço aí também, né, especialista um pouco da área, normalmente para explicar isso para os nossos clientes, eu explico da seguinte forma, assim, os dois são essenciais, né, para você ter uma boa gestão e segurança da informação, né, acho que isso está claro. A questão é que a análise de vulnerabilidade você consegue fazer do ambiente inteiro, né? Porque é automatizado, né? Querendo ou não, você utiliza softwares aí, aqui a Athena Security, por exemplo, utiliza os melhores softwares do mercado para conseguir fazer essa varredura de vulnerabilidade, como Tenable, Nessus e tal, e outras plataformas que se compõem, mas você consegue fazer do ambiente inteiro. Então, assim, de todos os servidores, às vezes até de todas as estações de trabalho, aí vai do escopo do projeto, de como está montada a infraestrutura do cliente, né? O pentest, ele já é direcionado especificamente para aquilo que realmente onde está o pote de ouro, né? Onde está o dinheiro ali, que é o mais preocupante. Você dificilmente vai fazer um pentest para a rede inteira, né? Então, para a rede inteira, você faz análise de vulnerabilidade, que ela é mais superficial, por assim dizer, por mais que seja extremamente importante, né? Que é o ponto que o Jadielson deixou bem claro aí, no sentido de ser baseado em vulnerabilidades conhecidas, CVEs, etc. O pentest ele é muito mais profundo, mas muito mesmo, mas também ele é muito mais humano, né? Depende muito mais do nível de inteligência ali, do especialista, do pentester, né? Do white hat, né? Que o pessoal chama, tem muitos nomes, né? Para o pessoal que executa essa função. Então, o nosso time aqui, né? O Red Team, ele tem que ser composto de especialistas que vão realmente simular como se fosse um hacker. Então, ele vai usar um conjunto de ferramentas enormes, não só ferramentas, inclusive ferramentas, né, de mercado comerciais pagas, né, inclusive ferramentas, né, open source, né, que o pessoal usa, que os hackers utilizam ali na dark web, etc. Usar todos os recursos necessários, inclusive engenharia social,
como o Jadielson comentou. Então, você tem que fazer, não dá para fazer em tudo, você não vai fazer isso numa estação de trabalho do analista, do cara que é analista júnior ali, que acabou de entrar na sua empresa, que não tem acesso a nada. Você vai usar normalmente nos seus serviços mais críticos, no seu RP, no seu CRM, na sua aplicação que você desenvolveu, que é o core do seu negócio. Então, numa lógica geral de boa prática de mercado, né, pensando numa perspectiva de compliance, seguindo as principais normas aí de mercado, a análise de vulnerabilidade é básico, essencial para você ter um mínimo de gestão e segurança da informação. Isso é o mínimo para você, né, você tem que ter uma visão do seu ambiente, né, de quão seguro ele está ou não. A análise de vulnerabilidade entraria nessa perspectiva. O pentest ele vai num ponto específico, né, daquilo que realmente importa, daquilo que é mais crítico, te dando informações muito mais profundas, né? Mas aí, Gustavo, eu queria agora a sua contribuição, devolvendo um pouco a pergunta aí, numa perspectiva mais prática, né? Porque o objetivo desse bate-papo aí, né, tá no título, é falar de forma prática. Por enquanto a gente está, né, contextualizando no conceito teórico. Como foi para você, Gustavo, as suas experiências aí de pentest? E até se puder exemplificar, obviamente, né, dentro, né, do que você consegue divulgar de sigilo e de informação, às vezes em outras empresas, né, que você está 20 anos, né, no mercado, então você teve experiência com outras empresas aí também. Alguns exemplos de quão não de problema, né? Mas realmente qual o resultado positivo que você teve com o pentest, né? Qual foi as contribuições, o que te ajudou para resolver? Putz, nossa, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha identificado essa falha, essa vulnerabilidade, esse risco. Como é que foi a sua experiência prática aí, né, tocando esse tipo de projeto? Um exemplo clássico que eu uso aqui foi numa outra empresa que eu trabalhei. Depois de um teste, né, de pentest, nós identificamos que havia um SMB 1.0 na rede. E isso é muito explorado hoje em dia, né? Já está em desuso há muitos anos. Uhum. E da onde estava vindo, né? Então, com o teste de pentest, com o pentest, nós identificamos que havia um Windows 2000 na rede. Então, além de tirar a vulnerabilidade, conseguimos também descobrir aonde estava, porque a gente sabe que o Windows 2000 já não tem mais patch de atualização, de correção há muitos, muitos anos. Então, esse aí é um exemplo clássico, que a gente fazia varredura na rede, nunca vimos essa porta aí, né? Esse protocolo liberado, não fazia sentido. E realmente, um especialista ali na área, ele conseguiu... É aquilo que vocês falaram, né? O tiro certeiro ali no problema. Legal. E nesse último pentest que nós fizemos, nós descobrimos um SSL 1.0 também habilitado, né? Um especialista subiu ali um ambiente e esqueceu de dar um disable. Uma coisa simples ali, mas que é crítico, né? E só complementando também uma fala do nosso amigo... a gente está falando de vetor humano, né? Que é o elo mais fraco na segurança, né? Infelizmente, a gente consegue proteger toda a nossa estrutura, consegue proteger toda a nossa segurança, tecnologia, mas um usuário ali botando uma senha em cima do teclado, divulgando ali no WhatsApp para o amigo, enfim, né? O usuário sempre vai ser o elo mais fraco. E um clássico desses de não análise de vulnerabilidade, pentest, seria o MFA, né? Você mandou ali um login e senha, não tem ali um segundo fator de autenticação, não faz sentido hoje em dia, né? Então você acaba ficando vulnerável por coisas simples, né? Fáceis de resolver. Mas um pentest é essencial, né? Ainda mais para ele estar falando ali de portas para fora, né? Eu digo, qualquer IP exposto, né, publicamente, tirou no nosso IP privado, tem que haver sempre ali um tipo de teste, um tipo de olhar mais crítico ali. Porque uma vez que está exposto, você está exposto. Então... É legal os seus exemplos, Gustavo. Vou dar alguns aí também, né? Como também... Eu não estou há 20, mas estou há 16 anos aí, mas como prestador de serviço aí na área de segurança da informação, já teve vários casos. Depois, Jadiel, se puder contribuir também, que eu sei que você tem bastante história engraçada aí para contar. Mas, obviamente, anonimizando, né? Não vamos citar aqui, né, em quais ambientes que a gente viu isso, mas até nos pentests que a gente executa aqui, a gente encontra muita coisa, né? Então, assim, coisas que não é nem, às vezes, natural você entender o motivo por que aquela vulnerabilidade existia, né? Tem coisas que, às vezes, a gente
São tantas coisas para se preocupar que acaba deixando passar coisas que você acha que não é importante e são importantíssimas. Então, tem um exemplo de uma empresa que a gente fez o pentest, que é um exemplo real, que a gente, assim, no RP, no CRM, que era o que o cara estava mais preocupado, a gente não conseguiu acesso, não conseguiu fazer uma query lá, invadir o banco de dados, nem né, escalar privilégio, nem nada, mas uma coisa que não era o foco ali, que o cara estava tão preocupado, a gente conseguiu, através até de como estava a configuração da rede dele, do firewall, etc., invadir as câmeras de gravação, de câmera, né, de filmagem mesmo, de toda a empresa. Você pensa que era uma empresa bem grande, eles tinham um prédio, basicamente, né, coisa de 6 andares ali, a gente teve acesso a todas as câmeras. A gente está falando coisa de, sei lá, 40, 50 câmeras, né? Então, assim, às vezes aí o pessoal fica muito preocupado com, né, o servidor no data center, né, na virtualização, no servidor da AWS, da Azure, que está lá, né, com o aplicativo rodando, com RP, CRM, etc. E aí uma questão de infra ali, de conseguir, né, utilizando aquelas câmeras, né, que compra na Santa Efigênia, que são vulneráveis, a gente conseguiu explorar, acessamos o sistema de câmeras. Com o sistema de câmeras, você começa já a ter uma noção do nível de problemas que isso pode gerar em termos de segurança. Com o sistema de câmeras, a gente conseguia filmar, as câmeras inclusive eram boas em termos de resolução e tal, a gente conseguia filmar e dar zoom, a gente conseguia ver o cara digitando a senha do sistema. Então, com a câmera, eu conseguia invadir o sistema. É um negócio bizarro, mas assim, além disso, aí o cara você vê que o cara não se preocupava tanto, pô, é só câmera e tal, né? Uns TP-Link ali, umas câmeras que você compra ali na Santa Efigênia, né? Não é o meu servidor, mas com a câmera eu acessei o servidor do cara. Então, assim, você vê como é profundo e precisa da inteligência humana, né? Para conseguir fazer isso com a eficácia necessária. Além do que, né? Pensa no risco físico dessa questão da câmera, né? A gente conseguia monitorar o horário de entrada, o horário do almoço, o horário do cafezinho, quem entrava, quem saía, da própria diretoria, dos próprios sócios da empresa, né? Então você pega para uma pessoa mal intencionada essa informação, né? Dados pessoais, inclusive, a placa do carro, como o cara entra, que horas o cara entra, às vezes até por uma questão não só de um cyber-ataque, né? Às vezes um sequestro, algo físico, né? Uma invasão, um roubo. Então, assim, é um nível muito profundo, né? E né, o pessoal não se preocupava tanto. Mas esse é um de N exemplos ali que a gente já identificou. Jadiel, você tem algum que você lembra aí de memória aí para comentar? Não, na verdade, falando de pentests com sucesso, existem diversos. Eu lembro de um que, na verdade, o atacante ganhou acesso ao ambiente por causa de um Raspberry. Na verdade, bom, o Thiago comentou que o público é o público que conhece tecnologia, mas se vocês não souberem o que é um Raspberry, vocês podem procurar no Google depois. O Raspberry é uma maquininha e ela era utilizada simplesmente para controlar um sensor de temperatura. E aquele Raspberry estava com uma versão de Linux na rede, desatualizada, com vulnerabilidades, e imaginem, na cabeça do gestor de TI, muito provavelmente nem foi ele que autorizou essa implantação, provavelmente alguém de manutenção, alguma coisa do tipo, colocou isso na rede para fazer monitoramento de temperatura de determinado ambiente, e a partir daquele dispositivo foi possível acessar o ambiente inteiro. Então você imagina que quando eu falo de uma empresa pequena, às vezes um pequeno escritório, etc., talvez ter o controle na mente possa funcionar até certo ponto. Mas a verdade é que conforme os ambientes crescem, ficam cada vez mais difíceis de se ter no tato, no dedo ali, de cara, os dispositivos que estão na rede, etc. E às vezes são pessoas que adicionam esse dispositivo e o gestor nem viu, nem nem sabe, foi um analista que aprovou aquilo, etc. É só para um teste. Quantas vezes a gente pega vulnerabilidades porque foi criada uma regra de teste no Firewall? Então, vamos fazer um teste aqui, cria uma regra para testar e não retira, não deleta a regra. Nossa. E acaba ela ficando lá e sendo o vetor de ataque para dentro do ambiente. Isso acontece bastante. Sem contar nos casos onde
houveram tentativas de ataque a partir de e-mails que não necessariamente são vulnerabilidades. Eu já peguei casos onde não havia vulnerabilidade. O que havia, na verdade, era uma ausência de ferramentas capazes de parar um ataque volumétrico, por exemplo. Então, clientes que ficaram indisponíveis por causa de um DDoS volumétrico e o cliente não tinha um sistema para fazer esse controle e acabou ficando fora do ar 3 dias. Que hoje o cara consegue contratar, né, numa Deep Web aí da vida. Internet. Contrata os bots ali para fazer uma enxurrada de tráfego ali, derruba, né? Então, algo de fácil acesso para um ambiente extremamente crítico, às vezes. Né? Nesse caso específico, Thiago, foi exatamente assim. Na verdade, eram bots e vinham de diversas regiões do mundo e provavelmente eram dispositivos móveis, eram celulares, que juntando esse volume de todos esses dispositivos ao mesmo tempo, era uma enxurrada, é um ataque de flooding, né, que a gente chama tecnicamente, é uma enxurrada de pacotes em direção aos domínios daquela empresa e automaticamente eles ficaram fora do ar, porque eles não tinham controle, nenhum sistema de controle ou proteção para esse tipo de ataque. Só falando do exemplo dos dois, né, tanto do Raspberry quanto da câmera, por isso que é importante ter uma segregação de rede, né? Se tivesse ali numa VLAN, talvez a câmera não conseguisse chegar no sistema, nem o Raspberry conseguisse chegar do outro lado. Por isso que é muito importante ali ter uma segregação de rede. É isso aí. Então, mas isso é uma das respostas, Gustavo, que você vai receber justamente no relatório do Pentest, né? Que aí vai mostrar o que foi feito, como foi feito, e aí a própria empresa especialista é o papel dela, seja a T, não seja qualquer outra, né? Uma empresa, né, idônea de mercado, né? Que realmente saiba o que está fazendo, de tanto apontar as vulnerabilidades que foram encontradas, mas também já fazer a consultoria de segurança, de acordo com as melhores práticas, de como corrigi-las e quais ações devem ser feitas para evitar que essa vulnerabilidade seja explorada no futuro. E aí, Gustavo, você que passou por esse processo, como é que é feito isso, né? Como é que é o resultado final, o relatório, como você aplicou? Aí, para o cara, né, que está contratando ou pretende contratar, porque assim, o medo às vezes é o desperdício, né? Do empreendedor, né? Não só do cara da área de tecnologia, do empresário, ele gastar e, pô, beleza, tá ruim e tal, mas não tem um retorno em cima disso. O retorno vem depois que você consegue realmente corrigir os pontos que foram identificados. Como é que foi esse processo? Como é que você recomenda fazer isso da melhor forma, Gustavo? Você que tem experiência e prática. Depois aí de alguns dias, né, de testes, nós recebemos um relatório com todas as vulnerabilidades encontradas e todos os vetores de ataque que foram encontrados nos testes. O certo seria criar um plano de ação em cima de todos, mas, né, a gente sabe que o tempo de exploração ali não tem que mitigar o quanto antes. Então, nós pegamos o relatório, já sentamos toda a equipe junto, vamos fechar tudo que a gente consegue aqui antes, daqui a pouco a gente mostra para a diretoria. Então, é importantíssimo. E quanto tempo durou, Gustavo? Queria realmente entender. Porque a dúvida que eu acho que o pessoal que não passou por esse processo, né, tem. Quanto tempo demorou para se aplicar essas melhorias, essas correções? Você chegou a fazer um reteste? Como é que funciona aí? O que você recomenda? Demorou aí seus 15 dias, né, após recebimento do relatório, porque além de corrigir, você também tem coisas que você não pode fechar, né? Você tem que realmente cercar, mitigar o máximo que você puder. Mas demorou aí seus 15 dias para estar consertando tudo que possível, refazendo o pentest, né? Esqueci o nome que se dá disso, né? Mas teve um reteste mesmo. Para verificar se essas vulnerabilidades estavam fechadas realmente, se tinham novas, porque a gente sabe que é zero day o dia inteiro, né? Toda hora está ali aparecendo uma vulnerabilidade nova, algum ponto de exploração, mas surpreendentemente, né? Graças a Deus nós conseguimos, nós achamos que estaria pior, mas quando recebemos o pentest, foi assim, opa, estamos ruins, mas não estamos péssimos. Mas realmente é importante. E o melhor, assim, né, o mais importante é fazer o tempo todo. Não é fazer uma vez e pronto, acabou. Não funciona assim. Estar sempre ali fazendo.
o menos tempo possível. O triste é que o pessoal já para fazer check-up de saúde já não faz. O certo todo mundo fala, uma vez por ano, uma vez, nem com a sua própria saúde você se preocupa. Imagina com o pentest na empresa, né? Mas sim, a gente sabe, né, que grandes empresas, grandes organizações que têm uma maturidade maior, que têm um compliance maior, né, que sabe o quanto isso é importante, que dependem da área de tecnologia, tem que fazer com frequência, e o mínimo é 1 ano também, igual check-up de saúde. Pô, velho, comer um bolo 1 ano, beleza, mas não deixa passar 2, né? O problema é realmente quando fica num tempo muito longe um do outro e acaba perdendo todo o sentido, né? Aí você não consegue a gestão contínua, né, Gustavo? Porque criar... aí o ponto importante, né, que foi o que você citou, acho que duas coisas interessantes a gente aprofundar. Tanto a questão de... não é tudo que a gente corrige, né, Gustavo? O pessoal, né, fica com essa ilusão, e não existe 100% de segurança quando a gente está falando, né, de tecnologia, de cibersegurança, de segurança da informação. Você vai tomar as medidas, fazer os investimentos possíveis de acordo da avaliação de risco que você tiver em cima daquelas ações. Se você souber que qualquer momento o seu site do seu e-commerce vai ser desligado, que pode sair do ar ou que pode roubar a informação, fazer uma fraude e roubar os dados de cartão de crédito, você vai investir o quanto for necessário. Se você vê que, o máximo que pode acontecer é o cara derrubar meu link de internet, aí eu tenho que conectar o outro, vai demorar 1 hora, aí você às vezes assume o risco. A gestão de cibersegurança é baseada em cima dessa avaliação de risco. Não quer dizer que você vai corrigir tudo, né, Gustavo? Então, no seu caso mesmo, você falou que não encontrou tanta coisa, felizmente, mas encontrou pontos extremamente críticos, fizeram um plano de ação, corrigiram aquilo, o resto ficou mapeado, né? Ou para corrigir com mais tempo no futuro, né? Ou esperar, né? De acordo com o novo budget ali, né? Você ter esse retorno para fazer aquela correção, você faz um plano de ação não só de curto prazo, né? Não só esses primeiros 15 dias que você falou, você faz de curto, de médio e de longo prazo. E não quer dizer que você vai corrigir tudo, mas aí pelo menos te dá um norte do nível de segurança, o que precisa ser feito, quão complexo é melhorar esse nível de segurança e você trabalhar de acordo com os recursos que você tiver. Porque não é só financeiro, né, Gustavo? É de equipe, né? Às vezes tem que colocar uma solução nova, um produto novo, um licenciamento novo, né? E o investimento às vezes é alto também, então você não consegue fazer de forma imediata, você vai... Esse planejamento é justamente a gestão de segurança da informação, né? É isso aí. Maravilha. E aí, a outra questão, né, que o pessoal coloca também, que é o medo, né, de fazer, putz, já tá ruim, eu vou fazer o pentest, vai achar onde? Às vezes, o foco do pentest não é só para achar os buracos, o ponto ruim, etc., mas também para meio que fazer uma prova real, uma gestão do desempenho da área de segurança da informação, do seu trabalho, né, Gustavo, da área de tecnologia no geral. Então, assim, empresas que têm um ambiente extremamente seguro, que investem milhões com vários sistemas de segurança, eles fazem um pentest, às vezes, a cada 3 meses, para garantir que está seguro, não para achar mais problema, mas só para ter certeza que o trabalho está sendo bem feito. Então, a visão do pentest não é só para achar problema, mas sim também para mostrar que a gestão está sendo feita de forma eficaz, né? Então, no caso de vocês, né, que você achou que ia achar mais coisa, você não ter achado tanta coisa, isso mostra que o seu time está tomando boas ações, está tomando decisões, que os processos estão bem, está indo para o caminho certo, e justamente quando os negócios estão indo para o caminho certo, que você tem que ver qual é o ponto-chave ali que ainda está vulnerável, que às vezes você não tinha essa visão, você acha que já está tudo bom, né? E aí naquele detalhezinho que pode ser o ataque hacker, que pode ser a contaminação por ransomware, que vai te prejudicar. Mas a visão positiva do pentest também é importante. Vocês chegaram a trabalhar isso também, Gustavo, no sentido de, né, a diretoria ver que o serviço está sendo feito de forma legal, que na maioria dos casos, né, os sistemas estavam seguros, você teve esse feedback também? Como é que foi? Sim, para a diretoria foi isso mesmo. Parabenizar, né, o trabalho lá dos técnicos por estar ali deixando eles mais confortáveis e até mesmo para mostrar para a própria empresa, né, para os funcionários, tá vendo? A gente investiu tanto porque a gente está aqui, se precavendo disso. Então, também houve isso que eu falei, né, a diretoria aqui, ela é top-down, né? Então, ele consegue mostrar para todo mundo os seus investimentos, seus gastos, seu dia a dia ali na empresa, né? Só para pontuar aqui um exemplo que é muito importante, que você estava falando ali do acesso às câmeras, tá? Pois não.
com acesso às câmeras, né, você estava pontuando que a pessoa estava pegando o que o rapaz digitava, estacionamento, carro, essas coisas realmente é muito importante de ser analisada, porque hoje em dia, né, qual é o grande ataque que a gente recebe o dia inteiro, né? Phishing o tempo todo, phishing. Cara, com essas informações aí, cara, um ataque muito mais certeiro. Você passou na rua tal, no horário tal, então o cara acaba ficando mais, acredita mais. Então, realmente, importantíssimo esse tema, cara. Sim. E aí é um complemento do Pentest, tá dentro, né, do Pentest, mas entra no tópico aí, vai de escopo, né, de acordo com o projeto que você idealiza e tal, de contratar também a parte de engenharia social, né, que inclui essa questão de fazer análise também de vulnerabilidades humanas, né, de você realmente poder, né, simular. Tem N exemplos, né, o caso, eu vou usar aquele padrãozão que todo mundo da área de tecnologia conhece, que é, joga um pendrive ali no refeitório de alguma empresa ali, vê se quanto tempo demora para o cara pegar, achar o pendrive, ficar curioso, pensando que tem, sei lá, um Bitcoin ou um nude ali, alguma coisa, e meter na máquina, e aí você joga esse pendrive contaminado com ransom, já era, né? Então, esse é um exemplo clássico, mas hoje o mais comum é esses golpes mesmo que você falou, né, Gustavo? Às vezes por ligação, né? A gente pegou, aí existem alguns casos reais mesmo que a gente pegou aqui, de alguns clientes aqui que a gente presta serviço, boleto falso, né? O cara chegou lá, enviou para o financeiro no dia certinho, com o domínio fake ali, hoje dá até para você copiar o domínio, antes você tinha que colocar lá, né, sei lá, Itaú, Banco XY, né, com um domínio um pouquinho diferente, tal. Hoje agora a galera consegue copiar o mesmo domínio, né? Existem tecnologias, né, de golpistas aí que conseguem mandar exatamente o mesmo domínio com e-mail fake, com o cara lá para acessar lá com o boleto, com o mesmo valor, com a mesma data de vencimento, com as pessoas certinhas ali, envia para o Compras passa batido e paga, depois só vai ver depois, né, quando dá dor de cabeça ali e ver o prejuízo. Então, assim, tem isso, tem agora, né, aí saindo só do âmbito corporativo, né, com IA, etc., tanto de golpe que tem, né, a gente recebe todos os dias, né, isso é infelizmente muito triste, né, tá sem controle, por isso que é a Lei Geral de Proteção de Dados, por isso que foi a GDPR lá na Europa, mas acho que chegou muito tarde, o negócio já está no nível que está muito difícil controlar o volume de dado vazado de todo mundo. A gente fala como atacante, né, para mim, achar o dado do diretor da empresa, o telefone dele, o endereço, qualquer informação, credencial vazada, é coisa de 3, 4 cliques, é muito simples, e independente de qual empresa você imaginar, em qual cargo que você imaginar, é a realidade hoje, já vazou, já tá tudo na net, já tá tudo na dark web, mas é a nossa realidade. Por isso que ações como essa de engenharia social, e aí depois disso, né, Gustavo, implementar um programa de treinamento, de conscientização, né, contínuo para toda empresa é essencial, sem dúvida alguma, né? Isso mesmo, e o treinamento realmente é muito importante. Tem que ser realmente mais do que contínuo, né? Porque entra colaborador novo, enfim. Mas falando da diretoria, né? Quando a gente recebeu o pentest, corrigiu tudo, fez o reteste, tá tudo resolvido. O mais importante né? Futuro. Sentar, planejar, fazer ali o seu mapa de risco, fazer, né? Então, plano de ação ali e tal. O plano de ação. Então, é muito importante, além de você projetar o hoje, o médio prazo e o que a gente vai querer para frente, aonde nós queremos chegar, né? Esse também é um assunto muito importante. Show. Aí, até para agora pensando, né, numa pessoa que entendeu e viu a importância disso e quer implantar dentro da empresa, qual que é o passo a passo ali, Gustavo? Como é que você definiu esse escopo? Aí depois do Jadiel, eu queria que você complementasse também, explicando um pouquinho dos tipos de pentest, né? Porque existem várias formas de você fazer. Primeiro, como definir aquilo que é mais importante. Aí, eu vou fazer do meu site, eu vou fazer do aplicativo, vou fazer do RP, vou fazer do Faro. Aí, se vai fazer white, black, gray box, né? A gente sabe que tem essas modalidades aí. Qual metodologia eu vou usar? Aí eu vou ver o código do software, vou ver a infraestrutura. Aí, Jadiel, dá um geral aí para, né, o pessoal entender as formas que dá para fazer. Aí, Gustavo, eu queria depois que você já emendasse, explicando como você seguiu e qual o seu plano no futuro, tal. Bom, pessoal, maravilha. Pensando nos modelos, vamos dizer assim, ou tipos de pentest,
Basicamente, a gente vai trabalhar conceitualmente com 3, que seria o black box, ou a caixa preta, né? White box, caixa branca, ou grey box, que é a caixa cinza. Basicamente, a gente vai pensar da seguinte forma: o black box, o pentester, ou a pessoa que vai performar o teste, ele vai fazer isso de maneira totalmente real, sem nenhuma informação a respeito do ambiente do cliente. Então, ele não tem usuários e senhas privilegiados, ele não tem nenhuma informação a respeito que possa ajudá-lo nisso. Ele vai fazer um teste como se fosse uma pessoa comum externa à empresa fazendo esse trabalho, tá? Então, isso é o conhecido como black box, caixa preta. Não sabe de nada e vai tentar fazer essa invasão, esse teste de penetração. O oposto completo é o white box, tá? É onde o testador tem acesso total às informações, tá? Do ambiente, como é a estrutura, tem usuários privilegiados para poder fazer os testes, tá? E, normalmente, esse trabalho é feito para que, por exemplo, a empresa tenha uma visão mais abrangente de todas as camadas da empresa. Não só de quem está vindo de fora para dentro, que é o conceito mais para o black box, mas também um conceito de um usuário mal intencionado, né? Então, um usuário que tem um privilégio e etc., possa gerar algum problema para a empresa. E na parte de gray box seria o intermediário entre essas duas possibilidades. Então, você tem o pentester com algumas informações a respeito do ambiente. Às vezes, um usuário privilegiado, ou às vezes um usuário comum, né, de uma aplicação, etc. Para quê? Para que, nesse cenário, você possa simular não só um acesso externo, mas também utilizando um acesso de um cliente, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem comum. O atacante tem acesso a uma aplicação pública da empresa, ele ganha um usuário comum, e ele vai tentar, a partir desse usuário comum, escalar privilégios, mover-se da aplicação para outro ambiente interno e etc. Então, basicamente, esses são os três métodos, vamos dizer assim, utilizados. E a partir daí, você pode variar o método com um foco. Então, você pode fazer um black box focado em aplicações web, por exemplo, que são publicadas na internet. Você pode fazer um white box olhando para dentro de casa, dentro das redes internas da empresa, etc. Você pode fazer um gray box, por exemplo, para analisar a comunicação das APIs da sua aplicação com outras aplicações em nuvem. Então, existem os métodos versus os tipos de aplicação. É óbvio que, antes de qualquer tipo de teste como esse, é necessário fazer uma negociação quanto a escopo e limitações. Por quê? Porque todas as vezes que a gente fala de um teste de penetração, você precisa delimitar quais são os limites até onde o atacante pode ir. Exemplo, se eu estou fazendo um pentest numa aplicação web que é crítica para a empresa, não faz sentido permitir que o pentester chegue a fazer um teste de negação de serviço. Por quê? Porque nesse caso ele vai deixar a aplicação do cliente fora. Então, isso é só um exemplo onde você vai delimitar até onde vai o teste ou não. Então, a gente sempre fala que antes de começar qualquer pentest, precisa se discutir escopo e limitações. Onde eu vou atuar e até onde eu posso ir para que a gente tenha um teste saudável para a empresa. Porque se a gente for simular como um atacante faz em todos os sentidos, sem nenhum limite, a probabilidade de eu, no teste, impactar a produção da empresa, etc., é grande. Tá? Então, isso é bastante importante também. A lógica que é um ataque real, pessoal. É até um conceito que a gente prega muito firme aqui na Athena, que a gente vai usar os recursos como se fosse um hacker real. Então, obviamente, a gente vai colocar limitações dentro do escopo para não chegar a gerar um impacto negativo para a empresa. Isso é meio óbvio e tal, mas é importante estar muito bem definido no escopo, né? Por mais óbvio que seja, né? A gente tem que deixar muito claro ali para que isso vai definir o sucesso do projeto ou não. E aí, Gustavo, qual é a abordagem que você recomenda aí? Não sei qual estratégia você seguiu.
né? Qual o foco que vocês definiram dentro do que o Jadielson comentou aí? O que você recomenda aí, pessoal que está querendo começar, às vezes, fazer o primeiro pentest? Cara, eu recomendo todos, pô. Mas... É por onde começa, pô. Aí você dificulta o pessoal aí. Ao invés de ajudar, você está atrapalhando. Mas, na verdade, você tem que saber o que é o seu core, né? O que é mais importante para a sua empresa. Às vezes, é uma empresa pequena, não tem nenhum site, por exemplo, não tem nenhum www.suaempresa.com. Então, não faz sentido eu estar testando isso, gastando meu tempo com isso. Mas, quer começar, cara, pega seus IPs públicos e começa daí, cara, porque qualquer coisa que está exposta é vulnerável. Então, sim, pega seus IPs públicos e começa. Aí depois vem seus sites, aí você vem diminuindo a cadeia. Agora, qual tipo de teste? Sim, todos. faz total sentido, né? E aí eu vou fazer uma observação só para esse segmento específico, que hoje, querendo ou não, é uma tendência, né? Está aumentando muito, a gente tem muita procura aqui, inclusive, na empresa. Empresas, principalmente, ou empresas antigas que estão se inovando, se atualizando, mas hoje a maioria das empresas novas, você vê, startups principalmente, é tudo baseado em tecnologia, né? Então é do segmento de transporte, mas é um aplicativo que gerencia melhor o transporte. É do segmento da educação, é um aplicativo que ajuda a gerenciar a educação de uma forma mais eficiente. É da área da saúde, é um aplicativo que ajuda a controlar o plano de saúde. Tudo é aplicativo hoje, todas as empresas inovadoras, startups, o foco é voltado em cima disso. Então, para empresas que a tecnologia, que o core dela, por mais que o segmento seja qualquer segmento, tá? Pode ser de alimentação, de metalúrgica, transporte, mas querendo ou não, está inovando, está entrando no mercado com uma tecnologia, com um aplicativo que vocês desenvolveram, não faz sentido não validar a parte de segurança. Chega a ser até meio óbvio, até a estratégia de muitos, quando é startup, a estratégia dos caras é mais ter investidor do que realmente gerar resultado no início, é normal, é natural desse mercado e tal, e para o investidor é essencial ter a segurança, né, impacta totalmente na avaliação da empresa, em termos de credibilidade, o nível de governança que a empresa tem, tanto em processo quanto em segurança da informação. Sendo uma tecnologia inovadora ainda, segurança é o básico do básico. Então, se você está criando um novo software, um novo produto, um novo sistema, é a sua proposta de negócio dentro do mercado, valide a parte de segurança. O pentest é obrigatório, é essencial, não tem dúvida. A gente tem uma procura gigantesca de empresa com essa perspectiva. Senão, você não tem perspectiva de futuro e nenhuma empresa vai investir numa empresa que você não garante, no mínimo, se os dados vão ser bem protegidos, né? Ainda mais aplicativos que têm uma perspectiva de ter um volume gigantesco de dados sensíveis, às vezes, dados financeiros, e você não conseguir garantir que aquilo é seguro, já está fadado ao fracasso. Então, assim, fica uma dica desse segmento específico, né? O Jadielson deve estar vendo bastante isso por aí também, né? Mas é um ponto importante, né? Na Casnar, a tecnologia já está inerente ao negócio de vocês também, não sei se nesse nível por questões disso, mas lá o pessoal já chegou nessa conclusão, né, Gustavo? Com certeza. Já sabem que é primordial. Se parar a empresa, para o dinheiro entrando. Então, o pensamento é esse. Tem que estar tudo funcionando. Ponto. Maravilha. Pessoal, agradeço aí, acho que a gente conseguiu dar vários exemplos práticos. Até vou dar um exemplo prático, Gustavo, do que você falou aí da questão de pessoas, etc. Tem um cliente que a gente atendeu no passado, que a gente fez o pentest, tá? E a preocupação do cliente inicialmente era justamente a questão de estar aberto para algum possível hacker atacar, ou um ransomware, né, que vem automatizado lá contaminar os dados dele, né, fazer o sequestro de dados aí que você comentou, criptografar os dados. E aí, assim, em termos de ataque externo, a gente não identificou muita coisa, mas a gente viu que tinha uma porta aberta dentro de um dos principais sistemas deles lá, que tinha um banco de dados, etc. Tinha uma porta aberta, e a gente conseguiu identificar, rastrear, etc., e identificar que aquela porta estava aberta para um usuário específico, que era um ex-funcionário, que ainda tinha acesso. Ele fez um backdoor e deixou. O fator humano novamente, viu, Gustavo? Esse caso foi bem emblemático, assim, porque o cara, saiu da empresa numa forma meio, né, não amigável, por assim dizer, né? Então, meio insatisfeito ali e tal, se sentindo injustiçado. Infelizmente, a gente sabe que acontece bastante, né? E o cara, como era lá da parte ele nem era de infraestrutura, ele era da parte de desenvolvimento de sistema, o cara deixou uma portinha aberta lá,
e a gente tinha o log lá que o cara estava roubando informação, entendeu? Então, só o nível de perigo disso, né? E você ignorar, aí, com esses exemplos, acho que fica claro, né? Que não faz sentido você ignorar riscos como esse, né? Quando você falou do exemplo clássico lá, usou o pendrive, eu achei que você fosse usar o do Mitnick, né? Que invadiu a AT&T simplesmente no lixo e ouvindo ligação telefônica. Sim, outro ótimo exemplo, verdade. Então é isso. Aí, pessoal, para concluir, tá? Eu queria só, né? Agora a gente já abordou bem, acho que conseguiu exemplificar bem, tirar todas as dúvidas. De forma, né, agora real, para o cara que ouviu o nosso podcast aqui e falou, putz, agora entendi, agora eu sei a importância, o que eu faço? Qual que é o próximo passo, tá? E aí a gente não precisa esconder, né, o foco, querendo ou não, um pouco é esse. A gente não fica abordando o tempo todo para não ficar chato, né, mas o Gustavo é cliente aqui da Athena Security, a Casnara é cliente aqui da Athena Security, a gente já tomou algumas ações em conjunto, alguns projetos em conjunto, inclusive o exemplo que ele está citando de teste na Casnara, é óbvio que ele tem. O cara tem 20 anos de experiência, né? Teve experiência em outras empresas também, mas na Casnara a experiência que ele teve foi com a gente. É um case de sucesso para a gente aqui, a gente tem muito orgulho, então não tem por que a gente não divulgar, né? Mas como é que é esse processo? Obviamente, você que está assistindo pode entrar em contato com a Athena Security, entre em contato no nosso site. Quiser, manda um comentário aqui que depois a gente dá uma olhada, a gente entra em contato com você, mas entre no nosso site lá, tem o WhatsApp, né? Você pode se cadastrar lá solicitando um orçamento ou um bate-papo com um especialista. Mas no sentido geral, Gustavo, como é que você chegou na gente? Como é que o cara começa a abordar isso daí para colocar na prática, até para explicar para a diretoria, aprovar? Qual que seria o passo a passo para o cara que ficou empolgado agora e quer fazer o negócio acontecer? Na verdade, um antigo gerente nosso já tinha feito um trabalho com vocês numa outra empresa. Então ele fez a indicação de vocês, nós pegamos cotação com as 3 empresas e vocês no preço ganharam, e por mais também a questão já da confiança que eles tinham em cima de vocês. Entramos em contato, falaram com a gente ali brevemente do que era o projeto, como funcionava, as questões de limitações, até onde pode ir. Definição de escopo, e mostramos para a diretoria, precisamos disso, por isso é importante, toparam a ideia. Pô, vocês ali, em menos de um mês já estava tudo testado, feitas as correções. Legal. Então, realmente o processo foi bem simples e foi muito bom. E foi feito mais de uma vez. Né? Assim, né? A gente sabe que tem outras empresas que o cara tá 6 meses, 1 ano brigando para tentar colocar e não consegue. Vai de cada empresa, cada segmento, a gente compreende. Mas se vocês precisarem da Athena Security para apoiar, vocês podem contar, tá? Vocês entrem em contato com a gente aí nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação. Beleza, pessoal que está assistindo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Eu estou extremamente satisfeito, agradeço muito a presença aí dos nossos 2 convidados, que contribuíram muito, Gustavo e Jadielson. Aí, se vocês quiserem dar um último tchau aí para o pessoal, falar também, passar os contatos de vocês, fiquem à vontade aí. Vou começar com o Jadielson aí. Maravilha. Pessoal, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, compartilhar um pouco do conhecimento. Desculpe se fui prolixo ou de alguma forma um pouco confuso, mas tentei ser o mais claro possível. Bom, eu trabalho na Sengfor hoje, sou da parte comercial, a gente tem um portfólio bastante abrangente na parte de cibersegurança e também infraestrutura para nuvem. A Athena é nosso parceiro, então se vocês precisarem de alguma coisa, podem falar com o Thiago aí, com o pessoal da Athena, que a gente vai poder sentar e conversar junto a respeito de como a gente pode proteger o ambiente de vocês e ajudar vocês a estar sempre bem posicionados a partir de um pentest, né? Bom, levantou como o Gustavo falou, achava que não estava tão bem, realmente foi melhor do que esperado. O objetivo das soluções de cibersegurança são exatamente essas: mitigar e diminuir os riscos ao máximo, a ponto de que você possa, de certa forma, estar tranquilo quanto ao ambiente corporativo da sua empresa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jadielson. Gustavo? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela experiência que vocês trouxeram. Falar tranquilo é complicado, a gente nunca está tranquilo. Bem observado. Mas é isso aí, mais do que importante o tema e é aquilo, né? Sempre correr atrás aí do problema e nunca evitar ao máximo de deixar acontecer.
Maravilha. Gustavo, hoje você é responsável pela infraestrutura da Casnar. Quer deixar algum contato, LinkedIn, alguma coisa? Fica à vontade. Tranquilo. A empresa... Coisa procura lá, Gustavo Menezes, Casnar, ele tá bem posicionado lá, não tá, tá satisfeito, né? Depois procurem aí no LinkedIn, caso queira se conectar com ele, mais para tirar dúvidas, né? Conversar sobre o tema aí. Qualquer coisa também entre em contato com a gente tem um grupo de network chamado Security Compliance, tá? Tá no nosso site, deem uma olhada lá, se vocês quiserem informações, conteúdos, notícias correlacionados à parte de cibersegurança. A gente vai deixar aqui também na descrição do link o contato desse grupo, tá? Aí vocês podem acessar lá. Tem mais de 250 gestores, especialistas na área de tecnologia, cibersegurança. Então, foi uma forma da gente se conectar aqui também, não só aqui através desse podcast, mas também por esse grupo no WhatsApp, nas nossas redes sociais. Sigam o nosso Instagram, também o Instagram da Athena Security, que a gente sempre está postando coisa legal por lá. No LinkedIn também, tá? Sigam as nossas redes sociais. A gente sempre está trazendo conteúdo novo, interessante, legal aí para vocês, voltado aí para a área de tecnologia, segurança da informação, contando as novidades, as inovações de mercado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio também, e a gente se vê no próximo Athena Podcast. Um abraço a todos.